ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Te confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Jesus, vem Jesus, vem, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, só em ti confiarei, eu nada eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam em sua imensidão, e uma voz, o som de glória, e glória,
Então declare. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração a palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz no som de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, que nossa vida é só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, que nossa vida é só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, a nossa vida é só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Amém. Senhor amado Deus, querido Pai, estamos aqui nesta quarta-feira maravilhosa, um pouco fria, mas estamos muito, muito felizes porque o Senhor nos concedeu a bênção de estar aqui. Amém. Muito obrigado, Senhor. Nós viemos agradecer nossas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Nós viemos, Senhor, te adorar. Nós já te adoramos com os nossos louvores. E agora, Senhor, nós vamos ouvir o Senhor falar. Pai, hoje, por um motivo maior, nós vamos ter uma modificação aqui no nosso culto, mas é por uma causa justa, e eu te apresento esta mudança, e que o Senhor fale conosco nesta noite. Por favor, Senhor, usa o teu filho, o nosso pastor, usa ele para falar conosco e nos trazer a resposta que viemos buscar. Amém. É o pedido que eu te faço nesta hora de oração e em nome de Jesus. Amém. Quero ouvir a palavra e depois nós vamos dar os nossos testemunhos por uma causa maior do nosso pastor. Boa noite. Boa noite. Muito bom estar com vocês. Sabe que tem alguns relacionamentos na vida que trazem assim uma noção do relacionamento divino, né?
eu imagino que pai e filho, mãe e filha traga essa compreensão. Eu não tenho filhos, mas faz 15 dias que nós adotamos um cachorrinho. Que legal. Eu tô mesmo que Com 3 meses. Ele é um Dachshund, mais popular como salsicha. O Léo. Eu tive o Léo, hein? É? Eu tive o Léo. E há 15 dias que eu fico marcando tudo online, que eu saio o mínimo de casa, porque ele veio com umas doençazinhas que estavam num abrigo, e aí veterinário, um rio de dinheiro e tal. E aí, hoje, nesse minuto, foi a primeira vez que ele ficou sozinho em casa. E eu cometi um erro, eu coloquei uma câmera. Então, eu tô com o coração partido, porque ele chora lá e eu choro aqui. Então vocês compreendem porque que eu disse, por favor, coloca antes. Eu preciso voltar correndo. É compreensível, é compreensível. Porque eu tentei falar pela câmera com ele, mas isso acho que só piorou. Mas, falando sério, eu fiquei imaginando no carro vindo, porque eu fiquei assistindo o tempo todo o trajeto, torcendo para ele parar de chorar e pensando, não faz isso, faz aquilo. Não, ele ganhou uns 5 brinquedos só para ele se distrair, ele ignorou todos e está lá chorando. E eu fico imaginando também os vizinhos que devem estar incomodadíssimos, né? Mas eu fiquei imaginando, às vezes, a relação de Deus com a gente, porque eu já falei que eu imagino que a gente, perto de Deus, é meio a compreensão que um cachorro tem de um ser humano, né? É meio difícil de Deus explicar certas coisas pra gente e a gente só confia e segue. Mas tem hora que Deus vê você sofrendo. E não é que Ele não pode. Ele pode. Ele tem força. Ele tem condição financeira. Ele tem habilidade. Ele tem recursos para te ajudar. Mas você escolhe seguir sem Ele. E eu fiquei imaginando que era mais ou menos eu com uma câmera vendo um filhotinho e não podendo fazer nada. Deve ser difícil para Deus ver o ser humano sofrer. A maior parte dos discursos atuais que dizem Deus não existe, é porque Deus vê o sofrimento e não faz nada. Mas muda o ângulo. Provavelmente Ele sofra tanto quanto nós. Mas meu assunto hoje é discipulado. Eu quero conversar com você sobre esse assunto espetacular. Discipulado é o processo pelo qual uma pessoa segue Jesus Cristo. Ok? Vou definir com você. Processo não é uma decisão pontual, é uma vida, processo, pelo qual uma pessoa decide seguir Jesus. Seguir é muito maior do que acreditar. Porque eu posso acreditar e alguém perguntar, você acredita em Jesus? Sim. Mas o que isso muda na sua vida? Nada. Então você não segue. Você simplesmente sabe que Ele existe. Então é o processo pelo qual uma pessoa segue Jesus Cristo. Aprende com Ele. E é sobre isso a nossa conversa hoje. Se você segue Jesus, você está num processo de aprendizado. Você sempre está aprendendo com Ele. Discipulado é o processo pelo qual a pessoa segue Jesus, aprende com Ele e se compromete a viver segundo seus ensinamentos. Depois de seguir e aprender, isso tem que virar prática na minha vida. Porque se não vira prática na minha vida,
é como qualquer outro tipo de conteúdo que você aprende. Por exemplo, você provavelmente deve saber que açúcar é um veneno. Nunca o médico vai dizer para você, como um açúcarzinho vai melhorar esse índice. Porque se você não usar açúcar na sua vida, você vai viver só melhor. Não tem nada que ele ajude a sua vida. Só que apesar de saber, ele está presente no seu dia a dia, na sua alimentação. Então, saber sem se comprometer não muda nada. Conhecer os ensinos de Cristo sem colocá-los em prática, você não é um discípulo. Você é um conhecedor. Como eu posso conhecer outras coisas e absolutamente não fazer diferença na minha vida? Discipulado. Processo pelo qual uma pessoa segue Jesus, aprende com Ele, se compromete a viver segundo os seus ensinamentos, ajudando outros a fazerem o mesmo. Se comprometer, mudar a sua vida, se tornar uma pessoa melhor, mas não compartilhar, também não é discípulo. Compreende? Discípulo precisa discipular. Inclusive porque você vai descobrir que os ensinos de Jesus levam a uma postura de humildade que não te permite mais ser egoísta. E provavelmente o maior problema dos religiosos é ser egoísta. Você já viu religiosos dizendo, não, aqui está certo, lá está errado? Já viu religiosos dizendo assim, ainda bem que eu não sou igual aquele lá? Já viu religiosos dizendo assim, se perdeu, ele foi para o mundão. Eu estou certo. E preciso fazer os outros entenderem que estão errados. Isso não é discipulado. Discipulado é compartilhar a experiência de aprender aos pés de Cristo. Discipulado envolve uma mudança de pensamento completo. Vamos a Efésios, no capítulo 4, verso 20 a 24. Isso ainda faz parte da concepção de discipulado. E daqui a pouco a gente vai compreender. Paulo, escrevendo para convertidos, diz: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele, nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Jesus, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Paulo diz assim: se vocês são discípulos, ou seja, vocês aprenderam com Cristo, se vocês se comprometeram com essa verdade, se vocês deixaram ela mudar a sua vida, então vocês têm que abandonar velhos hábitos. E a minha pergunta para você é: quando que a gente deve abandonar os velhos hábitos? Quando? Agora. E amanhã? De novo. Constantemente. Quando que deu certo? Quando que encerrou? É a volta de Cristo. O que deve mudar na nossa maneira de pensar? Eu fiz um resuminho: amor, humildade, serviço, perdão, fé, generosidade, justiça e principalmente compartilhar. São essas coisas. O grande erro de muitos religiosos é aprender meia dúzia de coisas.
conseguir praticar elas na sua vida e tornar elas algo tão precioso que você não precisa aprender mais nada. Já percebeu isso? Já viu pessoas que a gente vai para a escola sabatina, para a classe escola sabatina, e a pessoa vai falar algo, você já sabe exatamente sobre o que ela vai falar. Porque ela aprendeu meia dúzia de coisas, e são essas meia dúzia de coisas que ela fala há 40 anos. E é aquilo. E se ela encontra alguém que não aprendeu 6 coisas, essas 6 coisas, ela vai dizer, ó, pecador. Mas é um universo tão pequeno de coisas. O aprendizado, a mudança de pensamento é constante e envolve as coisas mais profundas do ser humano. Deixa eu te mostrar então o que a gente pode aprender com Jesus em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, e aqui é o foco da nossa conversa, principalmente o verso 29. É o cerne da nossa conversa hoje. Eu sei que às vezes parece um pouco diferente a versão que eu leio da Bíblia, mas é a Nova Almeida atualizada, ela não é nada diferente, tá? Hã? Internacional. Não, é Nova Almeida atualizada, NAA. Essa é uma versão Almeida mais atual. Aliás, aconselho a dele, porque fica mais fácil. Mas não é nada muito diferente. Verso 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Será que esse texto é para vocês, do Jardim Prudente? Sim. Se identificam aí nesse verso? Sim. Ou aqui tem o pessoal que está tão de boa na vida que não precisa descansar? No trabalho está as mil maravilhas, não é? Está tudo certo. Chega lá, um clima gostoso, um chefe tão bom, uma chefe tão legal que, eu vou te dar um aumento assim inesperado, tira mais férias do que precisa. É assim lá no trabalho? Chega em casa, o céu, né? Parece um lugar de paz. Não tem uma briguinha, não tem uma discussão, não tem uma voz alterada. É assim, não é? Todo mundo se entende, está tudo tranquilo, não é isso? Você vai no médico, o médico diz, nem vou pedir exame, porque você está tão bem, você é tão maravilhoso, que se fizer o exame de sangue só vai dar assim. É isso, não é? Sua vida? Aí você pensa assim, bom, deixa eu pensar lá na igreja, puxa, minha igreja é perfeita então. Nossa, a minha igreja não tem problema. Não, isso aqui a gente pode ensinar outros nessa igreja, de tão bom, gente. Esse cenário não é um cenário que condiz com a realidade, certo? Então o convite de Cristo é para você. Venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem um monte de picareta por aí prometendo isso, mas em nenhum lugar você vai encontrar isso a não ser em Cristo. Hoje, a quantidade de pessoas que dizem assim, deixa aqui um dinheirinho, aposta, que você vai ganhar um monte. Compra mais um carnezinho que eu vou levar 1 milhão na sua casa, porque eu gosto de você. É tudo do cabelo das pessoas. Porque pega o seu dinheiro, te engana e fica milionário em seus custos. Então, sabe, só tem um lugar onde a gente encontra descanso e alívio de verdade, que é em Cristo. Amém. A igreja não é um lugar que vai resolver os seus problemas, não vai te trazer descanso e alívio. Não é. Porque a igreja é simplesmente a reunião de pessoas que acreditam no mesmo Deus. E como é composta por pessoas, ela te frustra. Porque pessoas são frustrantes. É Deus dirigindo um monte de gente ruim. E você vê o êxodo, né? Tá legal a lição porque
lembra a gente da nossa realidade. É muito aplicável a 2025. É bem aquilo. Então, aonde é que você encontra isso finalmente? Só em Cristo. Amém. E o que tem de melhor? Ele está oferecendo isso para você. Verso 29. Qual é o segredo? Qual é a fórmula para ter isso? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo você sabe o que é, depois você procura no Google, é um negócio de madeira que une aqui no pescoço dois animais de trabalhar na roça. Então, para que eles andem juntos e para que eles consigam multiplicar a força deles para levar o arado, ou plantadeira, ou colheitadeira, o que seja que esteja usando. Por que é que Jesus usa um símbolo de trabalho para falar sobre descanso? Isso me incomoda sempre. Quando Jesus diz, vem que eu vou te aliviar, eu pensei, bom, ele vai me convidar para ir para a praia para ficar esticado na areia, all inclusive, comendo de graça. Para mim isso é descanso. Para Jesus é trabalho. Porque ele sabe que você não vai, apesar das falsas promessas por aí, ele não vai num passe de mágica resolver os seus problemas. Ele não vai trocar a sua fidelidade por mais presentes na sua vida. Ele não vai trocar as suas orações por cura física na sua vida. Ele não vai trocar horas de culto por um emprego melhor. Porque isso não é salvação. Isso é barganha numa vida de pecado. Nós vamos sim ficar doentes, aliás, eu estou saindo de uma gripe, dá para perceber. Nós vamos sim ter problemas financeiros. 99% de nós, pelo menos. Nós vamos sim ter problemas de relacionamento. Nós vamos sim frustrar outras pessoas. Nós vamos sim sofrer por causa da decisão de outros. E isso não vai se resolver porque você vem na igreja. Não importa o tamanho da sua oferta, não importa o tamanho do seu serviço, não importa o tamanho da sua fé, essas coisas não vão se resolver. Então, o convite de Cristo faz sentido. Ele não está te convidando para fugir dos problemas. Ele está dizendo que com Ele, você tem um parceiro para carregar os problemas. Amém. Para suportar. O jugo tem uma coisa fantástica. Ele é coletivo. Não tem jugo para um só. É sempre para dois. É para ele te sustentar. E eu vou te dizer. Eu quando vi o jugo, eu lembrei de pedalinho. Já andaram de pedalinho? Uma vez, né, impressionar a esposa. Pedalinho é romântico, dá uma foto linda, né? Todo mundo vai marcar a nossa vida, valorizar o casamento. Eu disse assim, quer ir no pedalinho? Todo romântico. Ela disse, lógico, estou no pedalinho. E você vê aquele pedalinho navegando calmamente, se diz, aquilo é fácil demais, gente. Não precisa fazer esforço para aquele negócio, né? Todo mundo sorridente, né? O casal pleno, fotos maravilhosas, filme. Eu disse, isso aqui. Entrei e tinha pedal para os dois pedalarem. Aí eu olhei para ela e digo, não faça esforço. Eu sou o provedor nessa casa. Besteira, né? Muita besteira. Quando eu pus o pé, aquele negócio não andava.
fazendo um esforço tremendo, suando, já descabelando, e o barquinho não ia para lugar nenhum. E o pior de tudo, você acha que aquele volante funciona, você vira para um lado e ele vai para o outro. E o romantismo acaba rápido, porque você suando e ela não pedalando, você diz assim, não vai ajudar. E aí acabou o passeio. Por que o jugo me lembrou desse pedalinho? Porque diferente dessa história, onde eu, logicamente egoísta e fraco demais, não estava dando conta, com Cristo, ele diz assim, toma o meu jugo porque ele é leve. É porque ele vai sustentar o jugo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é meio a meio. É tipo pedalinho, você entra e ele pedala. Você entra nesse barco e tudo fica mais leve. Porque tem sentido, porque tem propósito, porque tem esperança, porque tem futuro. Porque isso não é tudo. É um convite à submissão à parceria com Ele. Significa não ter mais problemas. A única diferença é que o jugo divino é sustentado nos valores cristãos. Principalmente da humildade, do serviço, do perdão, da fé, da generosidade e da justiça. Jesus continua. Tomem sobre vocês o meu jugo. Depois ele diz, aprendam de mim. Esse é o cerne do discipulado, o aprendizado. Lado a lado com Cristo. Agora é hora de olhar para Ele e aprender pelo seu exemplo. Cristo não quer que você aprenda decorando textos. Ele quer que você olhe para Ele e veja o que Ele faz e pratique na sua vida. Amém. O estranho é que tem gente olhando para Cristo dizendo, não, acho que eu prefiro outra coisa. Conversando com alguém numa videoconferência há pouco, que tem sido muito útil para atender várias pessoas. A pessoa dizia, eu sei que eu tenho que perdoar, eu sei que o rancor está me fazendo mal, mas eu não consigo perdoar. Eu disse, mas Cristo te perdoa? Mas aí é com Deus. Eu não consigo. Eu digo, mas no dia que você conseguir, você vai ser feliz. Enquanto você não conseguir, a pessoa está lá bem no bom, está nem aí para você e você está aqui sofrendo. Aprende com o exemplo, e o exemplo de Cristo é porque sou manso e humilde de coração. Quais são as duas principais características que eu devo aprender com Cristo? A ser manso e humilde. E eu só encontro um cristão bravo e orgulhoso, cheio de razão e insultando. Isso não é cristianismo. Imitar a Cristo é imitar a sua graça, que é favor, bênção, imerecida, gratidão, algo gracioso, um ato pelo qual alguém dá um indulto. E se isso acontecer, achareis descanso para a alma. Amém. O descanso de Cristo não é para o corpo. Você vai continuar com o seu corpo moído. Não se preocupe com isso. Isso não é o fim. Não é um descanso para as suas lágrimas. Você vai continuar chorando as suas perdas, sofrendo com o mundo de pecado. O descanso de Cristo é para a sua alma. Amém. E isso é muito maior e diferente. É a cabeça no travesseiro à noite e você consegue dormir. É você conseguir encarar as pessoas e dizer, eu sou um pecador, mas juntos conseguimos o perdão de Cristo. Amém. É você encarar os outros e dizer, você merece tanto Cristo como eu, possivelmente mais. Vamos juntos no caminho da eternidade. Meu convite hoje para você é: pegue sobre você o jugo de Cristo. Ele é leve, suave, mesmo no meio das tribulações. E o resultado final é descanso para a sua alma. Amém. Isso é
espiritualidade. Feche seus olhos, eu gostaria de pedir a bênção de Deus sobre você. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado. Obrigado por este momento, obrigado por esta igreja, obrigado pela tua palavra. É um convite claro para uma direção, para uma missão. Nós aceitamos e agora nós nos colocamos em tuas mãos. Por favor, nos aceita como somos, nos transforma a sua imagem e semelhança e nos ajude a compartilhar essa vivência com outros. É isso que nós te pedimos e muito mais agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Amém. Como é bom ser cristão quando tudo vai bem pro seu lado. Os amigos me abraçam, sorriem e estão com você. Não é bom se a fama faz parte do seu dia a dia. Dinheiro se tem pra fazer o que bem entender. É tão fácil cantar, é tão fácil falar, sem parar pra pensar no amanhã. Sem talvez meditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e a doença me aflige e a fama já não mais existe. É mais fácil agora afastar-se de Deus no momento de tanta aflição, ao invés de orar e confiar em Jesus, você crê no seu próprio poder. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, abra o seu coração, peça então o poder pra vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração, peça então o poder pra vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar.